Só adicionar uma questão que a gente estava falando do luto, que é algo muito interessante. Eu gosto muito desse pensamento, que ele é um neuropsiquiatra austríaco, o nome acho que é Viktor Frankl, alguma coisa assim. É, o Viktor Frankl. E ele fala que a dor, o sentimento humano da dor, da perda, ela é como um gás nobre. Então você colocar dentro de uma caixa, ela pode ser grande ou pode ser pequena, mas esse gás nobre, ele se comporta de uma forma que ele vai ocupar todo o espaço. Por isso que a gente não pode ficar medindo, uma dor é maior, uma dor é menor. Então eu gosto muito dos estudos dele em relação a isso, porque ele traz muito essa questão do... Não tem comparação, né? É um sentimento que você não pode ficar falando assim, diminuindo o sentimento de uma pessoa, né? Eu acho isso muito cruel quando as pessoas, elas descaracterizam o sentimento de alguém, né? Seja qual for a razão. Não há maior nem menor, melhor ou pior. É o seu sentimento, é a sua sensação, é o seu momento. Isso tudo tem que ser muito respeitado. E você tem razão. Me incomoda muito, Soraya, quando as pessoas colocam... mas eu já escutei isso. Puta, que frescura por causa de um cachorro, né? Eu já escutei. Você, que é do meio, né? Já deve ter escutado inúmeras vezes. É muito triste você falar um negócio desse. E o mundo hoje está absolutamente desequilibrado. Se a gente pegar como base só a questão do degelo, é absolutamente alarmante o que está acontecendo. E as pessoas não estão percebendo assim, né? Elas não querem perceber. E isso tem que ser um alerta, um grito, né? Porque a necessidade é para ontem. Né? O quanto isso está impactando os oceanos. O plástico, tem uma discussão absurda aí, né, sobre o plástico nos oceanos. Já acharam até resíduo plástico em coração. É o microplástico, né? O microplástico. Que já tem na corrente sanguínea de todo mundo. Sanguínea. Olha só a que ponto chegamos. É assustador. Né? E aí é legal até te fazer essa pergunta. Segundo a doutrina espírita, esse desequilíbrio que nós estamos vivendo, que parte disso tudo é apenas humano. Existe alguma visão de que existe aí alguma questão espiritual também que interfere nesse processo? Olha, é assim, a gente no meio espírita, eu acho que você talvez já deve ter ouvido, fala-se muito da tal transição planetária. Vocês já ouviram falar, né? Já. Então, assim, o meu entendimento, eu entendo assim, a transição... Todas as civilizações sempre estão em transição, né? Sempre. A gente está sempre começando, terminando, iniciando outro ciclo e assim caminho. A gente se conheceu pelo fim de um ciclo, isso, não foi? Exatamente. Né? Muito legal. Então, assim, dentro do espiritismo, a gente tem algumas referências a essas transições, especialmente na Gênese, que é um dos 5 livros da codificação espírita, onde Kardec, e tem ali a participação de vários espíritos ali, desde Galileu Galilei e vários outros, especialmente num texto que terminando ali a Gênese, que fala sinais dos tempos, onde ele traz que a gente realmente passa, né? Só que não tem data, porque as pessoas tentam encaixar tudo dentro do cronograma, da planilha. Que é a nossa forma mental de pensar o tempo. De conforto, porque quando você não tem não é o tempo que está passando, é o relógio, é o mês, é o ano, olha, o dia tal vai acontecer, não é isso, né? É óbvio que não é isso. Então ele coloca que que a Terra, o planeta Terra, como um planeta de expiação e provas, dentro das denominações entendidas e trazidas pelo Espírito da Verdade, né, na codificação espírita, entende-se que a Terra é um planeta de expiação e provas em transição para um planeta de regeneração, onde o bem seria mais prevalente do que o mal. E a gente vê que, em número, eu tenho, assim, muito otimismo, porque eu acho que muito mais gente vivendo nesse bem que a gente gostaria do que o contrário. Eu concordo plenamente. Eu defendo isso, inclusive. E eu creio que, assim, o mal que a gente enxerga é porque o mal, ele realmente é muito atrevido. Ele aparece, né? Ele se mostra. O marketing dele é muito poderoso. Ele se mostra. O mal se mostra com todas as suas forças. Então, olha só, Harry Potter, hein? Então, assim, dentro ali da Gênese, o Kardec fala
que o planeta, então, dessa forma, as transformações, ele traz como transformações morais. Não seriam tsunamis, não seriam os meteoros, Sim. não seriam transformações externas. Então, assim, mas a gente vê em outras partes ali também a responsabilidade de cada um de nós por estarmos em um planeta onde, para a coletividade, todo mundo tem que fazer alguma coisa. Sim. Então, a natureza, ela é harmônica. Se a gente olhar planta, os animais. Então, quando a gente falou da pandemia, o que aconteceu com a pandemia? Bom, a gente foi lá, tirou um animal de um lugar que era o dele, trouxe ele para um mercado, se alimentou de um animal que não podia. Na cadeia ali tinha um morcego que era um hospedeiro, aí o outro era o hospedeiro intermediário. Então, assim, aí quando a gente pensa, por exemplo, sei lá, vai desmatar uma floresta, claro que fungos, bactérias, vírus que estão lá e que são remédio, inclusive, serão mobilizados para um outro lugar. Eles têm que se achar, certo? Um ecossistema diferente, né? Então, tem que se adaptar. Sim, porque desde o Darwin já fala, né? Quem sobrevive é quem se adapta. Não é o mais forte, é quem se adapta. Então, a gente, dentro do espiritismo, sempre, né, são atributos do espírito imortal: o pensamento, o livre-arbítrio e a vontade. Se a gente olhar para esses 3 atributos, que é aquilo que é e não pode deixar de ser, que senão não seria um atributo, entende-se que a gente, de algum modo, né? É claro que a natureza, o planeta Terra está em movimento, está vivo. Um ser vivo. Tá vivo. As árvores estão vivas, as raízes estão vivas, a Terra tem vitalidade em tudo, né? No sentido, não é um ser orgânico na Terra, os seres inorgânicos, orgânicos, enfim. Mas tem todo um movimento que está sempre tudo progredindo. Pulsando, eu sempre sinto essa sensação. Não é? É fato, vai numa praia, vai numa floresta, você sente a vida ali, né? Claro que tem isso que é algo que é inerente àquela matéria que é animada, né? E aí a gente entraria na questão, o princípio inteligente, que está em tudo como substância, não é? Mas a gente tem a nossa contribuição. Senão nós seríamos nada no planeta. Nós estamos aqui, a gente produz lixo, a gente produz matéria mental, a gente produz... gases tóxicos. Sim, a gente se alimenta, as nossas escolhas conscientes ou não, pela alimentação, pelas roupas, pelos bens de consumo, pela tecnologia. Tudo que nós vamos escolhendo e consumindo, nós vamos interferindo, porque hoje a Terra precisa, em agosto de 2023, ela já entrou no ponto de que a saturação, tudo... Isso. Que ela já produziu, passou da medida do que era possível para regeneração. Então, cada ano, há 10 anos atrás, foi em abril. Agora, né, a gente já já terminou, a gente já não consegue mais regenerar a Terra de um modo que a gente possa continuar consumindo. Então, Marcelo, respondendo a sua questão, se o Espiritismo traz que nós somos espíritos imortais, que estamos aqui progredindo, aprendendo, aprendendo a viver o bem, o amor, a fraternidade, o belo, se tudo isso faz parte do entendimento do espírito imortal em níveis diferentes, é óbvio, cada um de nós tem a sua própria compreensão, mas quando a gente se desumaniza e desrespeita todo este ecossistema, o meio ambiente não é lá na floresta, lá na Amazônia, tá aqui, né? Porque tem lixo ali na porta, tem a pessoa que joga ali, entope o bueiro, tem o outro que compra além da conta, que tá com o freezer cheio de comida e o outro não tem nada. Veja, a gente precisa ser mais fraterno, a gente precisa, por isso Kardec coloca como sendo essa transição, sendo algo que não é externo. Nós precisamos da transformação moral, e não é moralismo.
Não é no sentido de apontar o dedo e julgar e dizer, olha, você anda assim ou anda assado porque tem que ser assim ou assado. Não, é algo interno, é da interioridade, de valores. Sim. É um tsunami de valores. E a gente vê isso a todo tempo. Né? Em tudo que a gente vê hoje, em toda a comunicação do ser humano é guerra de narrativas, né? Questões ideológicas, ódio, né? valor. E isso vai interferindo de alguma forma neste ser maravilhoso que é esse grande planeta azul, né? Que a gente tem essa oportunidade de estar aqui. E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Sim. Somos responsáveis, não podemos dizer que eu não moro na Amazônia, então tudo bem. Não. Se parar de chover lá, vai parar de chover aqui. Se desmatar lá, a sua roça, a sua soja, o seu milho, os bois, eles não vão ter comida, porque a chuva vem de lá, porque é aquela evaporação. Essa harmonia que eu acho que para muitos ainda está muito incipiente. Ainda não tem a consciência. Clareza disso. Por isso que eu entendo que eu acho que a espiritualidade, no sentido de entender algo metafísico, dá para as pessoas algo mais humanidade, algo que você não está aqui para viver uma vida só do prazer sensorial e acabou, eu faço o que eu quero porque acabou, não vai ter outra, uma vida uma só. Então, para mim, não faria muito sentido. Por isso que eu me entendo e acho interessante pensar no espiritismo e em todas as outras, eu acho que é importante porque você sempre traz esse tema aqui, que eu acho que nem tem mais essa questão de tolerância, não. A gente tem que ter respeito por todas as tradições que, de algum modo, busca a transformação do ser humano, né? Que faz com que o ser humano se sinta bem, se sinta feliz, qualquer que seja, né? Então, buscar de uma forma racional, claro, a gente não, né, lutar contra os fanatismos e tal. Eu tô aqui dando algo que é do meu coração, algo que faz parte de mim e que é importante para mim, né? E a gente está compartilhando e vocês estão ouvindo, o pessoal que está em casa e tal, e podem pensar sobre o que eu tô trazendo, mas pode dizer, olha, para mim faz sentido tal coisa. Mas é tão bom quando o diálogo, né, a dialética é respeitada, não é? E esse é o caminho. Né? Sem isso... Não há transformação. Né? A gente tem que aprender a ouvir, conversar, dialogar, trocar experiências, mas sem odiar, sem disputa, sem criar só polêmica, porque hoje a internet mesmo vive de polêmica. As pessoas querem criar polêmica para ter engajamento, né? Então isso é um problema que a gente vive hoje, né?